Programa e falar sobre esse assunto, você deve achar diferente, né? Já viu falar na iridologia? Iridologia é um estudo da íris, os olhos da gente. Sabe essa parte marronzinha, azul, verde? No nosso destaque nós vamos falar sobre esse assunto porque dá para ver o estado de saúde da gente. Mas quem vai falar sobre tudo isso é a Tarsila. Tarsila, que delícia ter você aqui, meu Que bom, Deus. tava com saudade. Quanto tempo, Pois né? É uma É. super profissional. Estudo da íris. É da bolinha do olho. A íris é a parte colorida do olho, na verdade, né, Clara? E ela marca muita coisa sobre a pessoa, desde o estado físico, emocional, genética e como a pessoa encara e funciona no mundo. Então a íris fala, por exemplo, de uma correlação com a psicologia junguiana, com os tipos de personalidade, se a pessoa é mais extrovertida, se a pessoa é mais introvertida, se ela está se intoxicando por alimentação. A base do trabalho de manter a saúde, segundo a visão da iridologia e da naturopatia, é manter o intestino limpo. Isso tem a ver com o que você come, com o seu tipo de corpo. Se o seu corpo se dá bem com o que você come. Se você quiser fazer qualquer tipo de pergunta, você trouxe a câmera maquininha aqui? tá ali. Pode pegar lá para mim, produção. Agora, qualquer tipo de pergunta sobre iridologia, manda pra gente no nosso Facebook, já temos perguntas, mas nós vamos entender o que é. Vamos ver. Isso, pega pra mim aqui, pequena. Aí você é uma câmera diferente, que você Isso. tira, ela aproxima mais, né? Sim, ela tem um foco específico e ela tem a luz específica para que você consiga ver o olho, né? Então, por exemplo, ó, para você conseguir Olha lá. ter o foco Aham. específico. Quer fazer no meu só para mostrar? Só para a gente ter, para mostrar ali naquela câmera como que faz? Tem que abrir bem o olho, né? Olha É lá isso. no meio, para mim, Vamos Clara, ver. isso. Aí. Assim. Aí a gente consegue tirar foto. E em cima dessa foto, não só na foto, mas a gente usa uma lupa, um jogo de luz para ver os detalhes de cada ponto. Você pega e você observa. Tem aqui pra gente mostrar? Olha, aqui é a sua, dá pra gente mostrar a sua, ó, como ficou a Mostra foto. ali, ó. Mostra ali. Vamos ver como Vamos ficou a aproximar. foto. Aí, através dessa avaliação, você vai ver tudo que está acontecendo comigo. Olha lá, tá vendo? Isso. Ó, tem bolinhas aqui, bolinhas aí. Cada um tem sua história. Cada olho tem sua história. Mas nós vamos saber, daqui a pouco a gente fala, se quiser falar meu. Mas nós temos algumas perguntas. Minha casa bem transparente. Pode falar. Agora, olha, o que é possível identificar através da iridologia? Bom, a iridologia, como eu disse, dá para você ver o estado de saúde, o órgão-alvo da pessoa, onde ela tem mais tendência de acumular toxina, onde ela não tem uma boa genética. Então, o tipo de fibra do fundo da íris já vai me dizer se a pessoa recebeu uma boa genética ou não. E vai me dizer, por exemplo, características de personalidade. Então, a cor do olho, por exemplo, as pessoas gostam muito de olho claro, mas o olho claro muitas vezes tem uma tendência de saúde pior, porque as fibras são mais frágeis, né? Lógico que tem várias constituições mesmo nos olhos claros, mas um olho mais escuro, com as fibras mais retinhas possíveis, a pessoa costuma ter mais saúde. Olha aqui para você ter uma ideia. Isso é um mapa. Esse é um mapa, Isso, tá? esse é um mapa físico. A gente tem vários mapas. Esse fala sobre a questão, eu pus ilustrativo, né, para a pessoa ter uma ideia. Região do cérebro, da face, dos pulmões, a coluna. Nessa área intermediária aparecem vários órgãos. Então, conforme você tira a foto da íris e ela tem, por exemplo, uma marca nessa região, ela tem uma tendência a sinusite, ou ela tem um problema pulmonar, ou ela tem várias marcas aqui em cima de intoxicações na região do cérebro que vão falar de disfunções emocionais, quadros obsessivos, dificuldade de relacionamento. Então a gente consegue ver bastante coisa. E aqui você tem o olho direito e o olho esquerdo. Cada um conta uma história. Nossa, e é totalmente diferente, né? Você pode notar que aqui ele é totalmente diferente. O esquerdo e o direito. Sim, tem órgãos que estão só de um lado, como o coração, por exemplo, né? Que só vai estar do lado esquerdo. Na analogia com o próprio corpo. E tem aquilo que é central, tem nos dois olhos marcado. Tá.
E nós temos, depois eu quero que você coloque imagem do olho mesmo, acho que nós tem temos algumas... aqui, para a gente mostrar. Nós Sim. vamos analisar tudo isso, tá? E vamos ver a próxima pergunta? Vamos? Então, vamos ver aqui. Eu adorei isso daí. Como é feito o exame? Sim, o exame a gente faz com a máquina. Eu posso pegar essa foto e jogar no sistema, no computador, para que eu veja maior. Eu tiro dúvidas com uma lupa e Você não trouxe a lupa, né? Não trouxe. Não trouxe, mas é uma lupa que você coloca a lanterna e você vai observando o que tem. Já de olhar assim, você já dá para ter uma ideia. As características padrões da pessoa, até vou mostrar em algumas fotos, dá para ver com facilidade. Mas você vê e você depois tem todo um tratamento. Você pode Sim. alterar essas manchinhas do olho ou assim, não? a constituição da íris a gente não altera. O que a gente altera? Por exemplo, se a pessoa teve, sei lá, ela teve um acidente, essa marca, porque o olho, ele é totalmente, ele é uma porta do sistema nervoso. Então, tem milhões de neurônios, de tudo que acontece no corpo, fica marcado na íris. Vamos ver o olho, acho que fica melhor Sim. mostrando o olho, ela vai analisando. Depois a gente vê as outras perguntas, que a gente vai mostrando o olho, acho que fica mais fácil. Sim. Vai Vários tipos de Isso. íris, só pra gente demonstrar. Vamos por uma, daí fica mais fácil de eu explicar, uma por uma. Porque A próxima aqui você foto. tem até cores, né? Isso, ó, essa íris, por exemplo, a gente conseguiu desenhar algumas marcas. Aqui, essa em volta, marca a banda do sistema nervoso. Isso já vai falar para mim como que é a constituição nervosa. Ela não tem esse risquinho aqui. Não, a gente que desenhou. Ela faz esse Porque formato. senão a pessoa vai na frente do espelho e fica apavorada. Fala, nossa, não tem esse risquinho. Então aqui que ela tem Ela vai seguindo essa alteração que fica na íris, que marca a região intestinal ou digestiva aqui no meio, e essa banda chamada de banda do sistema nervoso, que já vai me falar muito sobre essa pessoa. E o que você pode falar dessa pessoa? Essa pessoa oscila, você percebe que isso não tem uma constância, não é uma pessoa tensa demais, mas é uma pessoa que é muito sensível aos humores, por exemplo. Ela tem uma alteração aqui da glândula da adrenal, então assim, pode falar de um desgaste, de uma vida de muito estresse, pode falar de uma tendência genética que ela carregue ou alguma coisa que ela passou que afetou isso daqui. A gente percebe esse halo mais escuro em volta também dessa íris. É que a gente não percebe muito, mas você vê que interessante. Você acha que é tudo igual? Ou é marrom, ou é castanho, ou é preto, ou é verde, ou é azul. Não, tem toda uma história. Aqui você percebe tudo, né? E esse aqui está mais escuro mesmo. Isso, na parte periférica, essa parte mais escura é a região de pele. Vai falar de uma circulação deficiente na periferia. Então, a pessoa às vezes tem mão fria, tem uma deficiência de retorno venoso. É uma pessoa que emocionalmente tem dificuldade com o mundo, ela é mais retraída, ela tem mais dificuldade com o toque. É como se ela quisesse se proteger. Então, a área de contato fecha. Descobriu isso. Aí você dá o quê? Você faz o quê? Tá, eu trabalho com florais, eu trabalho com processo de desintoxicação, de modular o que a pessoa passou. Então, por exemplo, ela tem um problema circulatório e isso caracteriza nela uma dificuldade de socialização ou de contato, às vezes até íntimo, né? Então, a gente vai trabalhar com essa pessoa essa deficiência. Tem outro para a gente mostrar? Tem. Vamos ver? Temos vários aqui, só para você ter uma ideia. Olha aqui. Isso. Esse aqui é um tipo de íris, isso é fácil das pessoas verem em casa. Esse tipo de íris, tipo corrente, parece uns fiozinhos de cabelo penteado, essa primeira íris. Parece. Esse é um tipo de personalidade, uma pessoa intuitiva, uma pessoa sensível, mediadora, que está sempre em função de ajudar o próximo. Essa segunda íris, por exemplo, você já vê alguns formatos como se fossem pétalas de flores. Isso. É chamado tipo flor. É uma pessoa que a energia dela é muito expansiva, ela é extrovertida, ela é alegre, é uma pessoa normalmente que chama muita atenção dos outros, extremamente sentimental. Não é uma pessoa que se liga muito com as coisas racionais, com a lógica. Eu sou bem isso que você está falando. E aqui? Olha, essa tem essas manchas que são chamadas de psoras ou gemas. É uma marca muito mais racional. São pessoas do tipo joia, são pessoas que rígidas, exigentes, com dificuldade de mudar, extremamente realizadoras, que vão atrás de metas, um pouco oposto do tipo flor. Né? Elas são complementares, vamos dizer assim. Um é muito sentimental, o outro é muito mais racional. E essa aqui? Essa é bem interessante, Clara, porque ela mistura as duas coisas. Você consegue ver o tipo joia, que são essas marquinhas, e o tipo flor. Então, essa mistura é chamada de agitador.
são pessoas que sempre estão na ponta de buscar coisas novas, que não se submetem às coisas normais da sociedade ou da família. Elas misturam também uma oscilação de humor, né? Porque ela tem o lado racional e o lado sentimental. Olha aqui, olha o azul. Ó, aqui são 4 tipos da primeira íris que eu coloquei, que é a corrente. Então você vê um azul do tipo corrente, sensível, esse aqui um pouco mais claro e os tons já mais escuros. Esse aqui é mais parecido com o meu, com a cor do olho que eu tenho. Agora, aqui você vê uma mancha. Sim, o né? mais importante nessas fotos, você vê que elas são íris boas, quase não tem manchas, não tem marcas mais profundas, né? Essas duas ainda a gente consegue ver esses anéis concêntricos mais clarinhos, né? Essas duas já não tem. Entendi. Isso aqui são anéis de ansiedade. São pessoas extremamente determinadas, capazes, mas são pessoas ansiosas por natureza. Eu acho que ela falou um pouquinho da minha. Eu acho que ela falou um pouquinho da minha aqui. E daí... Mas todas são sensíveis aqui, né? Tá. Do tipo corrente. Olha essa. Aqui são todas do tipo flor, do segundo tipo, que é muito mais emocional, São mais né? desenhadas, São né? mais desenhadas e especificamente você enxerga, né, as pétalas. Em termos emocionais, isso tem um significado. Em termos físicos, a gente tem que comparar o lugar de cada uma dessas marcas lá no mapa para ver o que está pegando, que órgão que é, não preciso saber se é uma íris direita ou não, para poder ter essa ideia de onde está pegando. Mas o principal aqui é você perceber que as fibras da íris já não são mais constantes e retinhas. Geneticamente, essa pessoa tem um pouco mais de tendência a problemas físicos. E emocionalmente são pessoas extremamente divertidas, que chamam muito atenção. Normalmente são pessoas muito bonitas. Elas naturalmente extravasam uma energia. Tem mais perguntas. Bom, e tem no Facebook também. Eu adorei isso aqui, gente. Eu já conheço a Tarsila há muitos anos. A partir da iridologia deve ser procurado outros especialistas, que é possível, ou é possível fazer um tratamento. Eu acho que eu já fiz essa pergunta, né? Você vai analisar e... Muitas vezes, quando a gente pega uma marca mais forte, mais profunda, que mostra uma patologia mais séria, a gente pede para a pessoa ir fazer os exames específicos. Ah, então o quê? Sei lá, se for no intestino, vou encaminhar para um gastro. Olha, você, por favor, faça o exame agora, não fique esperando. Ah, você tem uma marca no coração, então vamos encaminhar para um cardiologista, faz uma bateria de exames, ou num determinado órgão específico, você encaminha. Mas independente de encaminhar, você deve tratar com um processo de desintoxicação e de equilíbrio dessas emoções da pessoa. Que seria o floral, Com é o os que você florais. falou no começo. Faz um tratamento floral, você indica de acordo com a necessidade. Sim, eu E trabalho com depois? floral, com fito, com desintoxicação, com aparelhos, com várias coisas. Isso é um tratamento base, principalmente se a íris está muito intoxicada. A gente até não viu nenhuma ali muito intoxicada. Vamos ver mais? Pode ser. Vamos ver mais aqui, que você separou. Olha essa aí. Ela é Aqui olho... você já começa a ver um pouco de intoxicação, diferente daquelas que a gente tinha visto. visto. Isso é o intestino que não funciona legal. Pega desde a área do estômago, mais próximo da pupila, e essa área de intestino. E aí já está indo toxinas. Isso então, aqui é? Isso aqui é acúmulo de toxina no organismo. É mesmo? Isso. Então, se eu vou tratar o meu intestino, vai limpar isso aqui? Ela vai clarear. Uma vez que ela ficou marcada... O olho vai mudar. Vai, ele clareia, ele não sai mais a marca. Uma vez que foi registrada uma marca, ela fica. Tá. Mas o que você faz? À medida que você desintoxica o corpo, você tem sinais ou de cura, então forma um sinalzinho branco em volta, e ele clareia se for de desintoxicação. Então, todas as vezes que você faz um processo específico de limpar, de adequar a alimentação, de diminuir o nível de estresse do indivíduo, então você trabalha as emoções, a adequação dele na família, no trabalho, diminui esse nível de estresse, você melhora e atenua isso. Isso depende de quanto tempo, mais ou menos? Depende de pessoa? Depende do caso, né? Por exemplo, essa íris não está tão intoxicada, tá? Tem situações muito piores. Ela tem um acúmulo de linfa, é uma pessoa que precisa fazer drenagem, diminuir a acidez. Esse branco? Isso aqui chama-se um rosário linfático. Tá. Ele fala de duas características, uma acidez, a pessoa precisa diminuir alimentos ácidos, precisa evitar, por exemplo, laticínios,
Precisa fazer drenagem, precisa tomar mais líquido. Que coisa maluca, precisa que caminhar. legal isso, gente. Porque isso, com o tempo, vai levando a um acúmulo de toxinas no corpo e aí vai produzindo patologias específicas. Ó, você vê que aqui já está mais escuro. Gente, como Deus é maravilhoso, né? Cada toque, cada coisinha, a gente tem que entender. Tudo tem um significado, exatamente, né? Oh, meu Deus do céu. Olha só que bacana. Vamos pro próximo agora? Ai, ó, essa íris já é bem diferente. Olha essa aí. Essa tem uma característica que você tem também, Clara, que eu vi rapidinho ali, a hora que a gente tirou. Ela já tá contando. O branquinho? Esse halo aqui, isso chama-se anel de realização. São pessoas extremamente determinadas, que põem um foco na vida e vão atrás. Né? São pessoas que, assim, as dificuldades não vão tirar ela do caminho. Mas isso, depois a gente pode mostrar até o meu, para ver que você não está inventando, né? Eu não sabia disso. Então, é legal ter isso ou não? Olha, Clara, assim, não é nem bom nem ruim, nenhuma das marcas. Cada uma vai falar um pouquinho do indivíduo. O que isso vai falar para mim? Que você é uma pessoa extremamente determinada, que a vida não tirou você do seu caminho, que você segue e não desanima. Fisicamente, ele fala um pouco mais de acúmulo de sódio, um acúmulo de cálcio. O que a gente precisa cuidar nesse sentido? Evitar um pouco o sal, evitar um pouco o leite, porque isso pode diminuir a flexibilidade das artérias. E isso pode dar um problema de pressão. Mas pode ser isso ou pode ser, por exemplo, a determinação. Por exemplo, eu não gosto muito de leite, eu não como muito leite. Então, eu contando a minha história para você, você vai falar, então isso aqui é determinação. Muito mais, aparece muito mais na situação emocional do que na física. E agora, se eu fiz cirurgia de catarata, se eu fiz de miopia, muda aqui? Não tem problema nenhum fazer a cirurgia. Não. Às vezes, quando você faz alguma cirurgia que corta a região da íris, você vai ver a marca na íris, porque a íris foi cortada. Mas, de uma maneira geral, a cirurgia atrapalha em que sentido? A anestesia. Uma vez que, por exemplo, você tem um problema no útero e você vai fazer uma retirada do útero, você toma anestesia, para mim vai ficar marcado o útero doente. Porque eu impedi o sistema nervoso de mandar o sinal para a íris quando eu fiz a anestesia. Muito massa. Então eu vou ver como se você ainda tivesse na íris aquele útero doente. Tem mais um só. Pena que o nosso tempo está acabando. Depois eu vou mostrar o meu de novo aqui para você ver. Olha esse. Isso é diferente de tudo, hein? Isso aqui é do olho mesmo. Isso aqui mostra a tensão do sistema nervoso. Esse parece um branco assim, meio amarelado. Isso já fala de uma pessoa, por exemplo, que não consegue ficar quieta. Aquela pessoa que chega no final de semana e fala assim, é domingo, vou descansar. Não, ela pensa no armário que ela tem que arrumar, no trabalho que ela não fez, naquilo que ela não escreveu, no que ela podia estar estudando que ela não estudou. Ela não tem muita parada. É uma tensão, muitas vezes me fala de dores físicas, dores na região muscular ou em áreas específicas. Você vê que essa pessoa tem isso praticamente na volta inteira da íris. E você pode fazer essa análise da íris para criança também? Podemos fazer. A partir dos 7 anos a íris está totalmente completa. Mas mesmo antes disso, muitas vezes eu avalio situações emocionais de crianças pequenas que não conseguem me dizer pela íris. Porque a gente tem uma região, né, principalmente aqui no começo da íris, que fala dos traumas de parto, de primeiras infância, que ela não sabe dizer. E você exatamente. Não precisa nem falar, você analisa, eu analiso você fala para os pais, você tem isso. Às vezes nem fala, né? Às vezes você começa a trabalhar e aí você traz o pai, porque muitas vezes é o contexto familiar, né? A criança expressa uma dificuldade do meio que ela está, então muitas vezes a gente chama os pais e tenta conversar e trabalhar essa relação. A criança absorve muitas vezes um conflito que os pais tentam esconder, ou um problema familiar, e ela mostra. Tem a minha aqui? Tem. Olha, gente, é muito interessante e esse tratamento a gente já conhece há bastante tempo. A íris, ela vai mudando. Eu acho que sim, né? Vai mudando de acordo que você vai com traumas, vai começando, vai ter problemas. Ela muda de quando você nasce até, claro. Ela muda, ela vai adquirindo sinais conforme você passa por situações. Você tem o seu. Eu tenho medo de perguntar para ela o que tem aqui. Olha, quando nós falamos da determinação, né? É bem visível o seu anel, tá vendo? Meu anel não é de leite, não, porque eu nem tomo leite, não. É assim, aqui tá o quê? O que você consegue falar? Ó, você tem uma boa constituição, você vê que as suas fibras são bem feitinhas, né? Um tipo corrente, mais sensível. Tem algumas marcas de flor, então tem essa característica de expansão de energia, de colocar essa situação, como você se identificou ali.
né? Impressionante. E olha a marca, tá vendo o redondo em volta? Mais fácil você mostrar com a tua mão, tá? Olha aqui, ó, tá vendo? Toda essa volta é o anel de determinação. Aí você vê, as fibras são boas. Tem algumas marcas que eu não sei se eles vão conseguir enxergar, que caracterizam o tipo flor. Aqui tem um pouquinho, umas marcas mais escuras, de onde ficou algum tipo de intoxicação na sua íris. Não tem muitas, tá? Que legal, que bacana. Não tem muita. Nossa, sou eu mesmo, desse jeitinho mesmo. Passa teu telefone de contato, um Face, e que você está em casa. Puxa, é muito legal na sua segunda-feira você pensar. E um dia místico, né? Que Pois é 29, 29 né? de Não existe fevereiro. acaso, né? Qual é o seu Face? Eu tenho um telefone? site, né? É www.vitasaude.com, com 2 T's. E o telefone da clínica é 3327-3395. Que Deus te abençoe. Obrigada, querida. Muito legal essa Muito aula, bom. viu? O que vai ter de gente olhando no espelho agora. Não, mas não é bem assim, não, viu? Você tem que fazer uma análise com quem sabe. Vai ter gente assim olhando, nossa, olha essa marquinha. Será que eu sou determinada? Obrigada, Tem um Clara. pão gostoso lá. Pão não.